Paz, irmãos. Vou pôr meu presente aqui, ó. Depois, ó, amor, tá aqui. Gente, estou feliz de estar aqui de novo, viu? Já tinha mesmo um tempo que eu não voltava. Tem gente nova. Eu encontrei amigos antigos aqui, igual a Esther. Ela era mesma igreja que... Eu nem sei se ela estava lá ainda. Estava, Esther? Não. Da igreja que eu era antes de ir para o Verbo da Vida. Mãe dela e eu trabalhamos juntas em vários encontros com Deus. E é bom encontrar você aqui, é encontrar vocês de novo, viu, gente? Estou muito contente de estar aqui mais uma vez. Pastor e Ezra são meus colegas de sala lá na Escola de Ministros. Tem mais gente aqui, pastor, que fala? O João, o Luiz também. Eu não sei se ele congrega aqui ou na sede. Ou em outras igrejas. Tá indeciso. Entendi. Ou lá na associação também, não sei. De vez em quando eu vejo ele lá. E eu estou muito contente, né? Eu encontro com eles todas segunda e terça. Eles sentam de um lado, eles são da esquerda. E eu sou da direita. Brincadeira, tá, gente? Mas eles sentam num lugar, a gente senta no outro, mas a gente se vê lá. E eu tinha conversado com o pastor Eliezer, falando que eu ia vir para cá hoje. E a gente não falou, né? Naquele dia passou sobre o tema específico, mas aí ele já pediu para eu falar sobre uma questão. Nós vamos falar sobre depressão. Olha que tema bom. Glória a Deus. Você fica feliz da gente falar sobre depressão? Eu fico muito contente. Sabe por quê? É um tema para a gente renovar a nossa mente. Não é assim? Não é um tema para a gente ficar deprimido. É um tema para a gente ficar feliz. Sabe que algumas estatísticas elas falam que apenas 66,6% de cristãos, essa é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, apenas 66,6% dos cristãos dos Estados Unidos não ouvem falar sobre esse tema nas igrejas. Apenas 4% dizem que ouvem falar comumente sobre esse assunto, sobre assuntos da alma. Então, quando as pessoas falam assim, fala sobre depressão, eu fico muito feliz, porque se nos Estados Unidos essa é a estatística, imagina no Brasil. Ela é pior. Né? Então, nós estamos quebrando, rompendo com essas estatísticas ruins, né? Que muitas vezes servem de aprisionamento, porque se a gente não sabe como, né, de alguma questão, como que a gente vai ser assertivo em lutar contra aquilo? É ou não é? Outro dia eu estava pensando assim, se você não sabe de um diagnóstico de um câncer, como que você vai declarar que ele está secando? Não é? Se você não sabe, às vezes, que você está passando por uma situação assim como depressão, ansiedade, como você vai lutar contra ela e declarar cura emocional sobre sua vida? Certo? Então, eu creio que nós não estamos aprisionados por isso. Amém? E aqui no Verbo Betânia também não mais, porque nós estamos falando sobre esse tema e o diabo não vai encontrar espaço para nos segurar mais nisso. Amém? Então, eu sei que nós oramos, está orado, não é assim, gente? Mas você se importa a gente orar só mais um pouquinho? Você pode ficar de pé. Não, eu ia falar que você pode ficar sentado, mas saiu de pé. Pode sentar. Pode ficar sentado, não precisa levantar, não. Deus querido, Deus amado. Mas você pode ser fervoroso sentado, tá bom? Amém? Você tem o Espírito Santo dentro de você, não é assim? Você pode se alegrar com a palavra. A motivação não está no ministro. A motivação está dentro de você, porque a palavra está dentro de você, né? Porque o Espírito Santo está dentro de você. E sentado, em pé, deitado, ajoelhado, a gente pode ser fervoroso por conta disso, amém? Deus querido, Deus amado, nós te louvamos, Pai, por essa noite, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque nós cremos que essa palavra vem do Senhor para nós, Pai. Nós cremos que já está reservado esse tempo, Senhor, para sermos libertos, curados, ó Pai, e termos a nossa mente renovada com a Tua palavra, Senhor. E que por mais que venhamos falar sobre psicologia, sobre ciência, nós, ó Pai, somos daqueles, Pai, que sabemos que a ciência, a psicologia está submetida a Ti, a Tua palavra, Senhor. E assim vai ser nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus.
Encontra em nós um coração, Pai, aberto, uma terra boa, um coração disposto para receber, ó Pai, e uma terra boa para frutificar aquilo que o Senhor vai plantar aqui. Em nome de Jesus. Amém. Nós nos submetemos ao ministério do Teu ensino e do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. E nada além disso vai ter lugar no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu já comecei falando das estatísticas, né? Para vocês. Eu tenho algumas para falar também sobre esse tema. No final, nós vamos chegar num lugar muito bom, tá bom? Você fica tranquilo que vai dar tudo certo. Apesar de algumas estatísticas que eu vou falar para vocês. Mas eu queria que você abrisse comigo alguns textos. Eu nem vou abrir Romanos 12, versículo 2 para você, porque você já sabe ele de cor. Não é assim? É sobre renovação da sua mente. Amém? Você sabe sobre ele, né? Que se você não renovar a sua mente, olha como que mente é importante e alma é importante. Sem ela, você não experimenta a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Entende? Então, você precisa renovar essa mente para você experimentar a vontade de Deus, que é bom demais essa vontade. Quem não quer experimentar a vontade de Deus? Quem não quer estar no centro da vontade de Deus? Todos nós queremos, amém? Então, nós precisamos da nossa alma e precisamos renová-la para experimentar essa vontade. Então, nem vou abrir, ela estava aqui para eu abrir, nem vou abrir, que eu sei que você está cansado de ouvir. Então, vamos lá, Números 11. Corre lá em Números. Que é isso aqui? Números 11. Deus é bom demais, né, gente? Eu estou empolgada. Eu estava lá na sede agora falando para os noivos, sabe? E aí eu estou lembrando dos exemplos que eu fui dar. E aí o Marcelo veio me perguntando dos exemplos e tal. O que você falou? Você falou de mim? Eu falei, amor, sempre falo de você, né? Falar de casamento, então tem sempre falar de você. Aí eu dou os exemplos, eu estou rindo aqui, gente. Estou empolgada com a palavra, que é muito boa, né? Eu falei sobre conflito conjugal e a palavra entra. A gente fala sobre depressão e a palavra entra. É maravilhoso isso. Então, vamos lá. Números 11, no verso 11, fala assim... Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste aos seus pais? Irmãos, aqui está Moisés, assim, um pouco murmurador, né? Falando com Deus, assim, olha, eu sou pai desse povo aqui para você colocar, para eu carregar, para eu levar. Por que ele estava assim? Ele estava cansado, estava esgotado, fisicamente, emocionalmente, ele estava todo cansado. Então, ele estava falando com o Senhor, né, sobre isso. Então, olha, Moisés ficou cansado, Moisés ficou esgotado emocionalmente. Agora, olha só, nós vamos ler lá em 1 Reis. Falar um pouquinho de Elias. Irmãos, Elias é um negócio que eu fico pensando assim, você vai concordar comigo. Você vai ver. Elias, 1 Reis 19, fala assim, olha. Vamos no versículo 1. Fala assim. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Olha para vocês verem, Elias, todo mundo conhece Elias, o profeta, né, um grande profeta, que tinha feito aquilo tudo, né, com os profetas lá de Baal, com os adoradores de Baal, tinha matado todos, fez um grande milagre. Eu fico pensando, Elias, às vezes eu falo assim, Senhor, Elias era bipolar? Sabe, transtorno afetivo bipolar? Existe transtorno afetivo bipolar, a pessoa vive um período de mania, e vive um período de depressão depois profunda. E Elias vem e ele zomba das pessoas, ele fala assim, grita mais alto, Baal não está te ouvindo não. Imagina ele zoando com a cara do povo. E de repente ele cai numa depressão profunda.
Então, um grande profeta, um homem de Deus, se viu cansado também, esgotado, deprimido, pedindo para si a morte, falando, Senhor, me leva. Ele foi para o deserto, ele se isolou. Olha que interessante. Ele se isolou de tudo. E se ele poderia pensar assim, beleza, agora está tudo bem, todo mundo morreu, né? Beleza, agora eu vou desembolar o negócio aqui com a palavra do Senhor, né? Vou levar o povo a Deus. Não, ele se isolou, foi para o deserto e caiu em depressão lá e pediu para ele a morte. Agora, olha só, vamos lá em Salmo 116. Eu não vou ler todos não, porque senão a gente demora. Salmo 116. Sabe por quê, irmãos? A palavra está cheio de situações que a gente pode tirar esgotamento, depressão, tristeza. Olha aqui. Salmo 116, versículo 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Laços de morte se apoderaram de mim. Olha só, caí em tribulação e tristeza. Isso aqui não está falando sobre depressão. Pensamento de morte, tristeza, angústia. Está falando de depressão aqui. E aí nós temos Paulo. Vamos lá em 2 Coríntios. Paulo, né, que escreveu maior parte daquilo que você estuda. Não é assim? Ele também viveu situações difíceis. Olha aqui, 2 Coríntios 1. Vai lá. Você está achando aí? 2 Coríntios, versículo 1. Capítulo 1, versículo 8. Fala, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio da Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha, a ponto de ficar desesperado e pensar sobre a minha vida. Que angústia Paulo viveu também. Agora aqui, olha, no capítulo 7, em 2 Coríntios 7, versículo 5, ele fala assim, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Paulo também viveu isso, né? As lutas por fora e temores por dentro. E na depressão, irmãos, é bem semelhante a isso que nós lemos aqui. E antes de eu explicar exatamente o que é uma depressão, eu preciso falar para vocês o seguinte. Depressão não é uma desculpa. Né? Depressão não é preguiça. Depressão não é falta de fé. Né? A pessoa está deprimida e tem gente que fala assim, você tem pouca fé, vai orar um pouco, ler a Bíblia. Depressão não é falta de fé ou falta de ler a palavra. Viu, irmãos? Depressão não significa que a pessoa está vivendo em pecado. Por mais que o pecado possa contribuir para que a pessoa entre em depressão. Mas não quer dizer que ela esteja vivendo em pecado, que ela esteja pecando. Depressão é uma doença, é um transtorno mental. Não é desculpa para não ir trabalhar, não é desculpa para não vir à igreja, não é desculpa para não orar. Então, a depressão ela é caracterizada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença mais incapacitante hoje. Na verdade, eles falaram que seria a doença mais incapacitante em 2020. Só que em 2017 ela já era. Entende? Antes de 2017, eles falaram assim, quando chegar 2020, a depressão vai vencer o câncer e as doenças cardíacas, em termos de incapacitação. Só que isso aconteceu em 2017. Então, a depressão ela tem crescido cada vez mais. As pessoas falam que é o mal do século. Mas glória a Deus pela palavra e pela igreja. Amém? Porque aqui, irmãos, nós encontramos remédio para toda e qualquer doença, seja ela física ou na alma. Amém? Para toda e qualquer dificuldade, nós encontramos solução aqui, na palavra do Senhor. Mas a depressão ela tem crescido. E a Organização Mundial de Saúde ela fala que a depressão, né, quando ela está grave... Na verdade, não é só a Organização Mundial de Saúde, né? O Manual dos Transtornos Mentais, o CID, quando a depressão avança para um estágio grave, ela leva a pessoa a considerar o suicídio. E no Brasil, o suicídio acontece a cada 45 minutos. Então, a cada 45 minutos, no Brasil, acontece um suicídio. Então, é uma estatística muito alta.
Então, quando a gente fala sobre isso aqui, a gente desmistifica coisas, a gente traz luz para aquilo que está escuro, a gente vai destronando, né, todas essas estatísticas, todos esses números que estão aí. Porque eu creio, irmãos, que o Senhor ele deseja buscar uma igreja sarada. Amém? E nós estamos trabalhando para isso. É ou não é? Para que Ele busque uma igreja sarada. E aí, eu estava conversando aqui com um amigo antes do culto sobre terapia. Deixa eu falar para você. Médico, psicólogo está no time de Deus. Amém? Porque nós estamos empenhados em fazer com que a igreja fique sarada, com que o povo fique sarado. E o propósito do Senhor para você não é cura e vida? Todo mundo que entra no meu consultório, irmãos, o meu propósito é cura e vida. Porque, como eu fui ministrada aqui, quando eu adoro o Senhor, as minhas atitudes eu me torno como Ele, e as minhas atitudes se tornam como as dele. Então, eu falo com o Senhor, Senhor, eu não permito que uma pessoa entre no meu consultório e saia pior do que ela entrou, do mesmo modo que ela entrou. Porque ninguém que encontrou com o Senhor ficou do mesmo jeito. Todas as pessoas que entraram em contato contigo saíram transformadas. Na sua presença, a tristeza pula de alegria. Então, se a minha atitude se torna como a dele, os meus pacientes também vão ser assim. Amém? Então, eu estou no time de Deus. O psicólogo é do time de Deus, o médico é do time de Deus, porque nós estamos empenhados em levar essa cura e vida. Amém? Para as pessoas. Então, irmãos, a depressão ela tem crescido, mas nós estamos trabalhando contra toda doença. Porque nós cremos num Deus que deu o seu único filho, não foi? Entregou ele para morrer na cruz, para que tudo isso, todas essas mazelas, todas essas enfermidades fossem sobre ele. E por mais que o corpo dele tenha sido sepultado, o espírito dele foi ao inferno para vencer a morte e ressuscitou para que a gente tivesse vida. Amém? Para que a gente tivesse cura. Amém? E por mais que isso cresça, nós cremos de uma maneira diferente. Que cura está sobre nossas vidas, cura está dentro de nós, está ao nosso alcance. Amém? Às vezes eu estou orando e eu falo assim, o mesmo poder que operou na vida de Jesus, opera na minha vida e na vida dessa pessoa. Sabe, que o poder que trouxe Jesus lá do inferno e fez com que ele ressuscitasse. Irmãos, isso é forte, nós temos que declarar isso. Nós temos acesso a esse poder. Amém? O mesmo poder que trouxe Jesus lá do inferno, também nós podemos acessá-lo em nosso favor. Só que a fé tem uma voz, amém, irmãos? A fé tem uma voz, igual o pastor falou aqui. Canta essa verdade, só vai melhorar. Só vai melhorar, a fé tem uma voz, você precisa falar. Só vai melhorar. Né? Por mais que eu esteja vivendo em depressão, vai melhorar. Por mais que eu não consiga, você liga para alguém e fala assim, declara comigo. Porque às vezes a gente em depressão, passando por esse processo depressivo ou de ansiedade, a gente não tem forças para declarar. Não é assim? Então você liga para quem você pode confiar e fala assim, declara comigo. Porque, irmãos, quando você entra em contato com essa palavra, aí você está triste, mas aí você fala, a alegria do Senhor é minha força. Eu estou cansado, mas eu sirvo a um Deus que traz vida ao cansado, traz vigor ao cansado. Não é assim? Quando você vê assim, está difícil, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, não tem como você ficar do mesmo jeito, não. Por mais que isso não saia da sua boca e comece com um amigo, de repente, começa a brotar força em você. E começa a sair também de dentro de você. Amém? Então, irmão, olha só, a gente vai empolgando com a palavra, não é? Mas eu quero falar para você sobre um pouquinho de depressão, e depois nós vamos continuar nesse lugar bom que é a palavra. E olha o seguinte, a depressão, ela tem vários sintomas que caracterizam a depressão. Né? É muito importante a gente saber o seguinte, a população, em geral, ela tem 10% de chance de desenvolver um transtorno mental, assim como a depressão. Quando você tem um parente de primeiro ou de segundo grau, o Manual dos Transtornos Mentais, né, o CID, toda pesquisa científica, ela diz que essa chance aumenta 15%. Então, você tem 25% de chance em desenvolver um transtorno mental. Por que é interessante, é importante a gente saber disso? Porque se eu tenho um parente próximo que passou por qualquer tipo de transtorno mental, eu vou me cuidar mais. Eu vou ficar atento.
né? E eu vou citar várias possibilidades de cuidado que nós temos. Então, funciona assim, né? Em toda a ciência, ela diz isso. Né? 10% da população e 25% daqueles que têm parentes. E olha só, irmãos, em suicídio, 99,9% das pessoas que tentaram suicídio e que conseguiram efetivamente se matar, elas estavam passando, sim, por um sofrimento mental, por um transtorno mental. Então, não adianta a gente falar assim, olha, cão que ladra não morde. Em suicídio, nós não falamos disso. Se ela está pensando em morrer, é porque ela está muito cansada. Ela está em sofrimento de verdade, ela precisa de ajuda. Precisa de você ir lá, interceder, orar, declarar, abrir a janela dela. Né? Você viu aqui, Elias foi para o deserto, ele se isolou. E a pessoa com depressão, deixa eu tomar uma água. Ela também tende a se isolar. E ela quer ficar no escuro. Então, ela precisa que você chegue lá e abra a cortina do quarto dela. Que você chegue lá e dá uma limpadinha organizada nas coisas, porque costuma ficar bagunçado, sujo, porque ela não tem ânimo para levantar e limpar. Então, ela vai precisar de você. Né? E se é você, às vezes, está passando por um processo assim, você pode recorrer a alguém. Amém? Ajuda de alguém. Porque você também pode precisar disso. Então, a depressão é caracterizada por alguns sintomas, como eu ia dizendo. Um deles é a falta de ânimo para tudo. A pessoa fica desanimada. Tudo que ela tinha prazer de fazer, ela não tem mais. Então, ela tinha prazer de vir, ajeitar as coisas na igreja, mas agora ela perdeu todo o ânimo de fazer isso. Ela não tem mais. Ela queria vir ajeitar o café, as flores, participar do caldo. Mas ela não dá conta, mas ela gostava disso. Mas agora ela não consegue mais fazer isso. Ela perde o ânimo para aquilo que ela tinha. Então, a pessoa começa com depressão, ela começa a hiperdimensionar as coisas ruins. E é muito interessante porque, naturalmente falando, o cérebro do ser humano, ele tem mais facilidade em ser negativo. Nós não somos assim, amém? Nós somos da palavra, e a palavra é positiva. Né? Nós não é pensamento positivo, é a palavra que é positiva. Mas, naturalmente, o ser humano tende a ser... é mais fácil ele enxergar o lado negativo do que o lado positivo, porque enxergar o lado negativo não gasta energia. Naturalmente. Enxergar o lado bom, gente, gasta energia. Você precisa... Olha, uma outra possibilidade, tem luz ali. Então, gasta energia. O corpo está preparado para economizar energia. É assim que funciona. Agora, o depressivo, ele hiperdimensiona, ele fica muito mais negativo. Ele começa a ver tudo preto e branco, tudo cinza, nada para ele tá bom, tudo tá ruim, tudo tá feio, tudo vai dar errado. É quase aquele ó céus, ó vida, sabe? E não é porque é maldade dele, ou porque ele tá ruim, ou porque ele é reclamão. Não, porque ele está em depressão. Então, ele passa a ficar assim, e ele hipodimensiona os aspectos positivos. Então, por mais que tenha acontecido uma coisa boa para ele não consegue enxergar. Ele vai enxergar só o negativo. Porque ele não dá conta de perceber. Sabe? Hoje eu estava no almoço conversando com a minha avó, e ela tem 87 anos, ela fez cirurgia, retirou vesícula. E aí ela fala disso. A Júlia conhece ela, não sei se ela já falou para a Júlia. E ela fala sempre disso. Ela fez a cirurgia, eu nem sei quanto tempo que já tem. Ela guardou as pedrinhas lá. Tá lá. A gente hoje falando com ela assim, vó, joga as pedrinhas fora. Né? Para que a senhora... tá lá, eu gosto de mostrar para as pessoas, e não sei o quê. E aí, o que aconteceu? Eu passei mal uns dias e fui ao médico... E minha vesícula também tem pedras. Em nome de Jesus, não tem mais. Né? Mas estava com algumas pedras. E eu terei que fazer essa mesma cirurgia. E eu virei para ela, e ela lá reclamando na hora do almoço sobre a vesícula dela. Eu falei assim, vó, a senhora pode comer gordura até os 87 anos, eu só tenho 36. Aí o Marcelo falou assim, vó, a Fernanda não pode mais comer picanha com 2 dedinhos de gordura mais. Com 36 anos. Eu falei assim, vó, enxerga o lado positivo. Joga essas pedras fora. Não que minha avó esteja com depressão.
Mas o deprimido, só para exemplificar para vocês, ele não consegue perceber esse lado. Olha, com 87 anos que ela foi fazer essa cirurgia. Entende? Que coisa boa, minha avó não tem nada. E ela fica assim, falta de ar. Eu falo, vó, não tem falta de ar. A senhora está boa. Ela faz exame e não encontra nada nela, gente. Ela tem saúde divina. Contra nada. Ela fica lá assim. Aí meu pai fala assim, mãe, não faz assim, tá tudo bem com a senhora. Entende? Só para exemplificar para vocês como, às vezes, a pessoa em depressão ela fica semelhante assim. Tudo está ruim. A gente fala que na psicologia tem uma tríade cognitiva no depressivo. Ele se vê ruim, como se ele fosse ruim, como se ele não desse conta, como se nada nele fosse bom. Ele vê as pessoas de um modo ruim. Por exemplo, ninguém se importa comigo. Por isso que minha avó às vezes guarda as pedrinhas. Ninguém acredita em mim. Ninguém se importa comigo, ninguém liga para mim. As pessoas são ruins, elas estão interessadas nas coisas delas, não estão nem aí para mim. E ela vê o futuro de um modo ruim. Ela não tem perspectiva. Ela não consegue ver que tem uma possibilidade. Olha, daqui a pouco você está fazendo rema, né? A escola de ministros vai chegar de novo, né? É só um tempo disso aqui, vai ficar tudo bem, sobre algumas circunstâncias. Ela não vê. Então, o deprimido não consegue enxergar o futuro de uma maneira positiva. Então, esse é mais um sintoma da depressão, né? Ela hipodimensiona o bom e hiperdimensiona o ruim. O que acontece com o deprimido também? Ele vai para os extremos. Ou ele come demais, ou ele tem falta de apetite. Então, a pessoa, ela passa, ou às vezes ela não quer comer nada, ou, né, alguns comem muito. Comem excessivamente. Outro sintoma é o sono também. O sono fica desequilibrado. Alguns dormem demais, né? Passam o dia dormindo, o dia na cama, e outros passam a ter insônia. Não conseguem dormir, não conseguem deitar lá e ter uma noite de sono tranquila, a cabeça não para, só pensando no lado ruim, nas coisas ruins, o tempo todo assim. Então, isso caracteriza a depressão. Esses extremos. A fadiga, cansaço tão grande. Né? Às vezes ela ficou o dia inteiro no quarto, mas ela está cansada, uma fadiga excessiva. A libido dela cai, né? A energia dela para fazer as coisas cai. Né? A libido cai. Então, a pessoa fica assim, bem apática. Num grau elevado da depressão, a pessoa entra numa apatia que ela não sente nem tristeza, nem alegria. Ela não sente mais nada, como se ela estivesse anestesiada para as coisas da vida. E a depressão, gente, ela não é como uma tristeza comum. Tristeza todos nós passamos, não é verdade? Tristeza todos nós passamos, por mais que na sua agenda não esteja lá programado essa tristeza. Mas ela chega. Mas a gente avança, a gente fica triste, às vezes você até chora, porque há tempo de chorar. E há tempo de se alegrar, não é assim que a palavra diz? Né? Você até chora, mas você se levanta. O depressivo, ele não se levanta. A tristeza permanece por mais de 15 dias. Não é porque ela perdeu um ente querido. Porque quando a gente perde uma pessoa querida, a gente se deprime. A gente se entristece, né? Que eu digo, a gente se entristece. E a gente passa pelo luto, que pode durar de 6 meses a 1 ano. Mas na depressão, aquilo dura e se prolonga. Então, a gente tem graus diferentes da depressão. A gente tem a depressão leve, que às vezes está ali com a pessoa, mas ela dá conta de fazer tudo o que ela já fazia. Ir para a escola, trabalhar, vir para a igreja. Mas eu costumo associar, sabe, às vezes quando a gente tem uma dorzinha de cabeça que você passa o dia inteiro com ela está ali, você não toma remédio, mas ela está ali. Você já viveu isso? E ela está ali, mas você está fazendo tudo. É essa depressão leve. Tem a depressão mediana, que começa a limitar as pessoas. A pessoa já não dá conta de fazer tudo mais. E tem a depressão grave, a depressão maior, que a pessoa vai para o quarto e fica lá no quarto. Fica lá 1 semana, às vezes mais. Não se levanta, não toma banho, não come. Né? Fica limitada, incapacita ela para o trabalho e para qualquer atividade que ela venha fazer. Então, essa é a depressão maior. São 3 graus diferentes. E aí, gente, para lidar com essa pessoa, exige muita paciência,
Porque a família sofre, todo mundo sofre quando a gente encara um parente, uma pessoa próxima com depressão. Exige dela paciência e exige dela um confronto. Né? Como eu disse, abrir a janela é confronto para ela. Mas o confronto, ele visa ajudar. Ele não visa somente lá falar lá assim, você também não faz nada? Levanta daí. Isso é afronta. Então, para lidar com a pessoa com depressão, às vezes a gente confronta sim. Mas é desse modo. Entende? Então, a depressão está dentro desses sintomas que eu falei aqui. E aí eu queria falar um pouquinho também para vocês, aproveitando, sobre a ansiedade, que às vezes está bem ligadinho com a depressão. Muitas vezes a pessoa começa com ansiedade e caminha para a depressão. Porque a ansiedade gera depressão. É muito ruim você sentir os sintomas da ansiedade. E o que a ansiedade é caracterizada? Ela é caracterizada por uma irritabilidade muito grande. A pessoa fica irritada, fica impulsiva, fica agitada, uma agitação psicomotora muito grande. Né? A pessoa ansiosa está o tempo todo aí. Será que você está assim, ó, batendo a perna aí, batendo o pé? Né? Às vezes a pessoa ansiosa ela fica o tempo todo assim, uma agitação psicomotora, não para quieta. O pensamento dela, na depressão, ela volta muito para o passado. A pessoa está muito ligada no passado, sobre coisas que ela viveu, né? Às vezes um abuso, e coisas sérias. Um abuso, né? Uma traição, uma negligência. A ansiedade ela já volta para o futuro. Ela está pensando assim, e se não der certo? E se eu não vou na igreja lá e ninguém vai gostar de mim? E se eu não conseguir passar? E se, né, chegar lá no ministrando a palavra e eu não conseguir vencer? Né? Isso acontece muito. Mas vai dar tudo certo. Ninguém pode reprovar o que Deus já aprovou, amém? Então, a pessoa ansiosa, ela fica assim. E se, e se, e se? E ela vê tudo em túnel. Já passou num túnel? Tudo escuro, não é? A gente fala que na ansiedade tem uma visão em túnel. Ela fica absorvida pela falta de possibilidade. É como se ela não percebesse recurso nenhum. Eu não tenho possibilidade, eu não tenho recurso. Ela vive um desamparo muito grande, porque ela se vê sozinha. Entende? É um pouquinho diferente da depressão. Então, a ansiedade, ela tem outros sintomas também. Ela gera taquicardia, né? O coração acelera. Muita gente vai parar no hospital achando que está tendo um infarto. Mas ela está com uma crise de ansiedade, um transtorno do pânico, às vezes. E por que caminha para a depressão? Gente, é horrível você sentir isso. O coração acelerado, a boca seca, a sensação de tontura. Parece que você vai perder o controle. Um nó na barriga aqui, olha, no estômago. Às vezes dá diarreia, vômito. Então, a pessoa, às vezes, vai caminhando para a depressão porque ela está sentindo isso muitas vezes. Então, ela sente um desamparo muito grande. Na depressão, a pessoa já sente um desvalor muito grande. Ela se sente tão desvalorizada, né? Como se as pessoas não olhassem para ela, eu não dou conta de fazer. As pessoas não acreditam que eu dou conta de fazer as coisas, por isso que elas não me chamam. As pessoas não acreditam em mim, por isso que elas não vão até mim. E a ansiedade, ela já pensa diferente, ela já pensa com relação à capacidade dela. Não que as pessoas não acreditem nela, ela já não acredita que ela pode fazer, porque ela está numa visão em túnel. Só que tem algumas medidas que a gente pode tomar para cuidar disso. Amém? E uma delas, sabe o que é também, irmãos? Eu falei sobre isso lá em Sarzedo, e eu estava falando para jovens, e eles são assim, misericórdia. E eu falei o seguinte, não ficar o tempo todo no celular. Sabe? E, irmãos, eu costumo falar isso, meu marido está aqui, ele não me deixa mentir. Meu celular, ele dorme lá na cozinha. A minha casa é bem pequenininha. Mas eu escuto o celular, o despertador lá da cozinha. Mas por que eu tenho esse hábito? Por conta da luz branca que fica piscando. Essa luz branca, ela diz para o seu cérebro assim, não pare de trabalhar, não pare de trabalhar, não descanse. Entende? E aí as pessoas reclamam assim, eu estou ansiosa, minha mente não para. Sabe o que Augusto Cury chama de síndrome do pensamento desacelerado?
É um sintoma da ansiedade. E muitas vezes é porque a gente está o tempo todo assim, olha, com estímulo. E essa luz branca impede que a melatonina corra no seu corpo. A melatonina é o hormônio do sono. Então, na ansiedade, a melatonina está baixa, muitas vezes porque o ansioso é muito interessante. Ele está na rede social o tempo todo. A última coisa que ele faz, às vezes, é olhar o Instagram. Sabia? Isso é muito comum. E isso é importante eu falar para vocês. Na depressão, o que está baixo, é diferente um pouquinho da ansiedade, é serotonina, que é o hormônio da alegria. Cai muito a serotonina. E aí, isso é muito importante eu falar para vocês. Né? Lembra que eu falei que o médico está no time de Deus, o psiquiatra também? Porque o medicamento, gente, psiquiátrico, o antidepressivo, o que ele faz? Quando a depressão vem, a serotonina ela é roubada do lugar que ela deveria ficar no cérebro. O cérebro dá um comando, vai serotonina, e fica lá, para o corpo, o organismo absorver. Aí vem um recaptador e rouba essa serotonina. O medicamento antidepressivo, ele inibe esses recaptadores. Ele inibe a recaptação de serotonina. Ele segura esses recaptadores e permite que a serotonina fique mais tempo lá no cérebro. Só que tem muita gente que não quer, né? Não quer recorrer a isso. Irmãos, eu não estou falando que você tem que ser dependente de medicação. Mas se você pode, se for receitado para você, você pode tomar e declarar a palavra enquanto você toma aquele medicamento. Senhor, eu estou tomando esse medicamento, mas eu creio na sua cura. Eu creio que ele vai acelerar esse processo. No momento certo que o seu espírito me guiar, eu vou abrir mão dele. Né? O Senhor está direcionando o médico para isso. Você entende, irmãos? Nós somos da fé, mas nós não somos desequilibrados, não. Amém? Nós somos da fé, mas nós não fazemos loucura por aí, não. Quer dizer, nós somos loucos sim, né? Nós somos loucos por Jesus, mas nós não somos, irmãos, negligentes. Amém? Nós somos equilibrados, porque a palavra, ela é equilibrada. Entende? Então, o medicamento antidepressivo ou ansiolítico, ele faz isso, ele faz com que a serotonina fique mais tempo ali, que na depressão está baixo. Já na ansiedade, o cortisol está alto. Tem muito cortisol, que é o hormônio do estresse. Tem muita adrenalina. Sabe o que a adrenalina faz? Dá aquela coisa assim, eu nunca pulei. Eu fui numa montanha-russa uma vez, irmãos, adrenalina até na tampa do cabelo. Estava eu e Marcelo e a Alice, e aí eu falei assim, amor, eu vou. E aí, a gente, como estava só nós três, eu tinha que ir e ele ficar com a Alice. Aí eu fui. E aí, na hora que eu entrei, era assim, ó. Vinha o carrinho, aí você tinha que entrar. Como eu estava sozinha, eles me mandaram para um lugar que estava vazio. E aí, eles me mandaram para a primeira fileira dessa montanha-russa. Vocês não têm noção. E aí, me mandaram para a primeira fileira, eu já comecei a repreender quando eu vi aquilo. E aí, eu sentei na cadeira, aí sentei na cadeira e vi a subida. A subida era 90 graus. E eu pensei, se sobe 90 graus, desce 90 graus. E aí eu aceitei Jesus de novo. E eu falei assim, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador mais uma vez. Escreve meu nome 2 vezes no livro da vida. E comecei a falar isso. Porque eu fiquei com a adrenalina tão grande. E aí, gente, eu fechei o olho, eu tentava fazer assim com a cabeça, assim, ó. E eu não conseguia, por conta da pressão, sabe? Eu fui orando e repreendendo até lá embaixo. Mas cheguei lá embaixo, eu virei para o Marcelo e falei assim, amor, é bom demais, você tem que ir. E aí ele foi e voltou assim, não acredito que você mandou eu ir. Eu falei assim, eu não podia passar por isso sozinha, né? Mas deu uma adrenalina tão grande, é um negócio que é bom e é ruim. Ao mesmo tempo, é uma sensação. Eu vou te falar o que acontece comigo. Quando eu vejo uma lagartixa, eu tenho essa sensação de lutar ou fugir. Você é assim com o quê? Barata, rato? O meu negócio é assim, eu fico assim, eu luto ou vou fugir? Normalmente eu fujo e eu espero o Marcelo chegar. Eu falo assim, amor, tem um bicho lá no quarto, um monstro. Então, essa sensação, o tempo todo na ansiedade, né? Essa sensação de lutar ou fugir, cortisol lá na altura, batimento cardíaco acelerado. Quem aguenta isso? Ninguém aguenta. Então, a gente precisa reduzir esse cortisol, reduzir essa adrenalina e essa noradrenalina e aumentar a ocitocina e a serotonina. E o medicamento faz isso.
Sabe? Irmãos, olha, eu vou contar uma experiência para vocês. Quando eu estava grávida da Alice, eu passei... eu falo assim, no dia eu falei assim, eu não tive fé como o Marcelo, porque o Marcelo declarou a gravidez inteira que a Alice ia ter olho claro. E eu não tenho olho claro, nem ele tem olho claro, olha bem, e ela tem olho verde. Ela nasceu com o olho bem azul. E ele declarava isso. Eu falei assim, nossa, nunca, nem em Israel vi tanta fé assim, né? Eu olhava para mim no espelho. E aí ela nasceu. Mas eu passava a gravidez inteira declarando parto normal. Eu vou ter parto normal, eu vou ter parto normal, porque eu sou nova, eu faço atividade física. Eu fiz atividade física até mais de 8 meses de gravidez, quase 9 meses. E eu falava assim, eu vou ter parto normal. Eu corri, irmãos, muitos quilômetros até o 6º mês. Sabe? Então eu falava que é parto normal, claro. Porque parto normal é o bom aqui, isso e aquilo, parto normal é do tipo de Deus. Eu falava assim. E eu tinha acabado de fazer o rema, né? Passei a minha gravidez no último ano, 2013, no rema, então eu estava assim, fervendo na palavra, declarando isso. E o que aconteceu? Eu entrei na 41ª semana, não tinha nem sombra de contração. Nada acontecia comigo, Alice tranquila lá na barriga. Esses dias ela virou para mim e falou assim, ô mãe, sabe por que eu chorei quando eu nasci? Porque eu não queria sair da sua barriga, lá era tão quentinho. Eu falei, filha, você lembra? Ela lembra, por isso que eu chorei, lá era gostoso. E eu falei assim, eu percebi, né? Percebi que você não queria sair. Então, 41 semanas e nada. E aí a minha médica falou assim, vem para o hospital. E aí eu fui, e ela falou assim, nós vamos fazer cesárea. Eu falei, não, Senhor. E no domingo, eu ganhei a Alice no domingo, à noite. Domingo de manhã eu tinha namorado. Eu falei assim, eu namorei domingo de manhã. Eu lavei o banheiro desse tamanho, assim, ó, agachada lá, lavando o banheiro. E como assim? Fiz tudo isso, Senhor. E não vai ter parto normal. Eu fiquei chorosa, meio tipo Moisés, assim, reclamando. E aí, beleza. Eles me deixaram sozinha lá no bloco cirúrgico. Estava lá eu sozinha, uma frieza, o Marcelo nem deixaram o Marcelo entrar. E eu fui orar. E naquele momento, o Espírito Santo começou a falar assim, meu propósito para você é vida, para você e para Alice. É vida, é saúde, é um parto saudável. Cesárea é uma solução para você. Entenda assim, certo? Então, o medicamento, né, ele pode fazer isso também, é uma solução. Ele acelera aquilo que Deus tem para fazer. Irmãos, a minha recuperação foi maravilhosa da cesárea. A minha cicatriz ficou pequenininha. Com 10 dias, minha mãe tinha que segurar, que eu já queria limpar a casa toda. Eu abaixava para passar pano debaixo da cama. Marcelo não vai deixar eu mentir, dizer que eu toco terror desde 6 horas da manhã lá em casa. Que eu sou assim, animada de manhã. E eu queria ser assim depois da cirurgia também. Então, o remédio é semelhante. Amém? Então, a ansiedade funciona assim e a depressão também, né? Mas o remédio é uma solução e a gente pode recorrer a ele. Outra coisa, atividade física. Ela é importante para você e para mim. Sabe? Levanta lá e faz alguma coisa pelo seu corpo. O seu corpo, ele carrega algo tão importante, um tesouro. A palavra fala. E você tem que cuidar dele. Vai fazer uma corrida. Irmãos, Marcelo pula corda no metro quadrado da minha sala. A Kelinha já foi na minha casa. É pequenininha a sala da minha casa. Ele pula corda lá, ó, não tem espaço. Entende? E isso pode ser uma desculpa para você. Não tem espaço, não tem tempo. Não arruma desculpa não, vai fazer. Né? Corre na sua garagem, pula lá. Na academia, irmãos, a gente vai lá e o seu instrutor manda você correr parado. É ou não é? Fazer aquelas corridinhas assim? Corre você na sua casa sem pagar. Entende? Já estou te falando, eu sou psicóloga, mas você pode correr parado lá. Entendeu? Faz alguma coisa. A atividade física, ela aumenta a serotonina. Entende? É um medicamento natural. Outra coisa que é importante, alimentação saudável, sabia? A alimentação é importante para a gente também. É bom a gente comer algumas coisas que são saudáveis para evitar, né, os excessos aí. Eu fui, né, consultar, eu estava na escola de ministro no dia que eu passei mal, esse negócio da vesícula. Mas era a aula do Fernando Leal. E aquela aula, eu me recusava a ir para o hospital com qualquer dor e perder aquilo que estava acontecendo lá.
E aí meu marido veio com dizer que foi o quê, amor? Um adug que você teve? O que era aquilo? Ele estava fervendo lá na unção e pegou e jogou um poder na mão na minha barriga assim. Não foi, amor? E aí eu me recusava e ele também. Eu falei assim, eu não saio daqui. Mas eu senti a dor, né? E até perdi o que eu ia falar, gente. Eu até lembrei do adug. Me ajuda a lembrar. O que eu estava falando? Estava falando da atividade física, alimentação saudável. Aí o que aconteceu? O médico foi lá e falou comigo assim, sabe por quê? A alimentação de hoje, ela contribui muito para algumas coisas. Você é nova, mas você tem que preocupar com a sua alimentação. Eu falei assim, pode deixar. Né? Vou ficar mais atenta. E nós precisamos cuidar da nossa alimentação também. Agora, uma outra coisa que é importante, comparação. Tem muita gente fazendo comparação. Olhando para o outro, falando assim, não, o irmão nem chegou na igreja, já está abrindo o culto. E eu estou aqui, o meu ministério não avança. Para de comparar. Às vezes você foi chamado para ficar lá na porta recebendo as pessoas. Faça isso com excelência. Sabe, às vezes você foi chamado para alinhar as cadeiras aqui. Faça isso com excelência. Se você foi chamado para ministrar a palavra, se esmere nisso. Para cuidar das crianças, não compare, não. Comparação não tem lugar bom para você. Ou você está embaixo ou você está em cima. Sabe? Ou você olha por cima do outro ou você olha para baixo. Tem lugar bom para isso, não. Outra coisa, mágoa. Irmãos, mágoa é um fator predisponente para transtorno mental. Você está guardando aí coisas que pessoas fizeram para você lá de trás e cuidando como se fosse um bichinho de estimação. Às vezes a gente faz isso. Te libera. Não é liberar o outro, não. Libera você disso aí. Se liberta disso. Perdoa o irmão. Fica livre dele. Ele já está avançando na vida dele. Às vezes a gente está preso. Não vão ficar guardando isso, não. A mágoa, ela é tão perigosa. A mágoa... O Marcelo me perguntou esses dias se o câncer ele pode ser tido como uma doença psicossomática, né, que começa nas emoções. Eu falei que isso também, né, não é uma via de regra, mas também. Às vezes a mágoa, ela possibilita aquilo virar uma doença física ou na alma. Não vamos permitir que isso fique em nós. Sabe, irmãos, tem muitas coisas que não estão no nosso controle. Mas tem muitas coisas que estão no nosso controle. E guardar mágoa ou liberar você disso é uma decisão sua. É responsabilidade sua por você. Você precisa se cuidar. Até nessa questão. Amém? Então, comparação é ruim. Outra coisa, a gente precisa ter uma vida de gratidão. Por tudo nós temos motivos para ser gratos. Sabe, a gente tem gratidão, a gente pode ser grato pelo ar que nós respiramos. A gente pode ser grato por estar aqui, irmãos. Olha, hoje eu dei aula para as crianças lá na sede. A minha salinha de 7 a 9 anos. E o Missões Kids foi pelo Sudão. Foi sobre o Sudão, não. O Butão, país Butão. E lá fala que os cristãos não podem professar a fé. Eles são presos, açoitados, muitos são mortos. E naquela hora eu agradeci tanto a Deus por estar ali naquela igreja, tão maravilhosa, por estar aqui agora, tão maravilhoso, gente, com ar-condicionado. Sabe, você pode sentar, você pode falar da palavra, você pode glorificar, você pode agradecer a Deus, você pode, sabe, sem ninguém bater na porta ali, você não tem esse medo de chegar alguém ali e botar uma arma na sua cabeça porque você está professando a sua fé. Sabe? A gente pode ser grato porque nós temos água. Gente, é por tantas coisas. Coisas simples. Mas às vezes a gente só olha para a circunstância que é ruim. Só que a gratidão, irmãos, do tipo de Deus, ela não espera a circunstância boa, não. Jesus foi lá atrás de Lázaro e ele estava morto há 4 dias. E ele olha para o céu e ele fala assim: Senhor, eu te dou graças, Lázaro, vem para fora. Entende? A gratidão do tipo de Deus, a circunstância está ruim, mas ela muda por conta do coração.
Amém? Jesus tinha 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Ele só agradece e aquilo se multiplica. Até quando você vai deixar isso acontecer na sua vida? As circunstâncias deixarem você te parar? Seja grato, começa a ter a gratidão do tipo de Deus, é uma gratidão ativa. Tem uma dificuldade, eu sou grato, Senhor, porque o Senhor já me deu. Se faltou dinheiro, a sua palavra traz de volta. Se tem uma enfermidade, a sua palavra traz cura. Eu sou grato por isso. Irmãos, isso vem milagre. A gratidão é porta para isso. Existe um poder nisso. Existe um poder na gratidão. Amém? Então nós precisamos andar assim. Chega de comparação. Perdão também é importante, né? Igual eu disse, perdoa. Libera isso. Não fica preso, não. Sabe? Faça aquilo que está ao seu alcance. Faz aquilo que você gostava de fazer e não faz mais. Eu gostava de ir, de conversar com os amigos e não faço mais. Gostava de estar no meio e não faço mais. Gostava de lavar louça, não faço mais. Faz aquilo que você gostava. E não faz mais. Isso é importante para você, é cuidado com você. Amém, irmãos?